Aleluia! Pode sentar, queridos, pega a sua Bíblia hoje à noite. Abra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, eu vou ler a partir do verso de número 1. Diz assim: Tendo Jesus saído do templo, Jesus estava saindo de onde? Do templo. Ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a quem? A muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que o quê? Isso, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Apenas o verso de número 13 diz: Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Até aqui, Pai, nesta noite nós te damos graças mais uma vez pelo teu amor, o teu cuidado e por aquilo que o Senhor representa às nossas vidas. Nessa noite, ó Pai, queremos pedir que o teu Espírito Santo continue a ministrar aos nossos corações, a falar de uma maneira, meu Pai, poderosa. Que o Senhor fale aos nossos corações, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir nessa noite. Que o nosso coração venha a ser contaminado e contagiado pelo poder do teu Espírito, e que nós possamos ouvir a voz do Senhor e do teu Espírito a falar conosco nessa noite. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Jesus, ele narra aqui um sermão profético, um sermão dos últimos dias. E os discípulos perguntam a ele no Monte das Oliveiras quais os sinais da vinda dele. Ele falou assim: olha, vocês vão ouvir falar muito de rumores de terra, nação contra nação, reino contra reino. Olha, nos últimos dias, uns irão trair uns aos outros, por causa da infidelidade, da traição, o amor de quase todos se esfriarão. E ele diz assim: então virá
o fim. Mas o que me salta aos olhos nesse capítulo 24 de Mateus é o verso de número 13, que diz assim: aquele porém que perseverar, diga comigo, perseverar. Ele diz até o fim será o quê? Salvo. Primeiro, nós entendemos que a salvação, ele é pela graça de Deus. Nós somos salvos não pelos nossos atos, pelas nossas obras ou pelo que nós fazemos. Nós somos salvos pela graça, o favor imerecido de Deus e o amor de Deus, derramado na cruz do Calvário através do seu Filho Jesus Cristo. Então, que tipo de salvação que Jesus está falando aqui, se nós somos salvos pela graça? Se ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação que Jesus está relatando aqui não é a salvação salvítica, daquela de você receber o Jesus Cristo e estar salvo, mas é de perseverar para não perder a sua salvação. É muito interessante a gente atentar para isso. Por quê? Porque muitas pessoas acham assim: eu recebi a Jesus Cristo, eu entreguei a minha vida para Ele, eu estou garantido, eu estou salvo. Não, meu querido, esse é o primeiro passo de uma longa caminhada cristã com Cristo Jesus. É lógico, se é cristã é com Cristo, né? É uma longa caminhada. Então, o início da nossa caminhada com Cristo não é quando nós confessamos a Ele com os nossos lábios, não é simplesmente quando nós decidimos batizar, mas o início a nossa caminhada cristã, ela apenas começa dessa maneira. E Jesus, ele insiste em dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que ele diz isso? Porque no meio da nossa caminhada, como arminiano que nós somos, nós acreditamos que se nós não perseverarmos, se nós pisarmos na bola, nós perdemos a salvação. Nós não acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós cremos que o quê? Aquele que resistir, que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós cremos também que se a pessoa, ela no último momento da sua vida, ela tem a oportunidade de se arrepender e abrir o coração para Jesus, ela recebe a salvação em Jesus. Amém, queridos? Mas a gente precisa entender o que significa perseverança. Segundo o dicionário Aurélio, perseverança ele define como qualidade ou ação de quem persevera, constância, firmeza e pertinácia, conservar-se firme e constante num sentimento e numa resolução. E o que a Bíblia diz de perseverança? Conservar-se firme, constante, persistir, prosseguir, continuar a ser ou ficar, manter-se e permanecer-se, conservar-se e persistir, conservar a sua força ou ação e continuar, perdurar, subsistir, persistir, ter ou mostrar perseverança, firmeza, permanência, sem mudar ou sem variar o intento. Em outras palavras, perseverar é não deixar que nada lhe roube a certeza daquilo que você espera. Eu posso dizer que nós estamos participando do maior ato político e constitucional do nosso país. Essa semana, não só no Brasil, mas fora também, se falavam muito sobre a condenação e a prisão do nosso ex-presidente da República. Antes, eu não vou aqui, eu quero explanar, porque eu quero usar o púlpito para nós pregarmos o Evangelho. Mas eu morei na região do ABC por 27 anos. Eu fui militante do PT por muitos anos.
nós trabalhávamos, na época de eleição, programávamos as nossas férias para trabalhar arduamente para o partido. E como nós morávamos em Santo André, e o meu pai, mais preciso, ele sempre foi uma das pessoas muito influentes junto com o prefeito Celso Daniel. Eu acredito que se Deus não me tivesse tirado do meio da política, hoje eu estaria na política. Porque eu lembro quando eu tinha 14 anos, um dos vereadores de Santo André falou assim: Wênderson, quando você tiver 18 anos, nós vamos lançar você a vereador da nossa cidade. Estava tudo preparado. E hoje, quando eu assisto a televisão, as pessoas indo preso, queridos, eu tive contato com quase todos eles. Para mim é algo muito familiar quando eu vejo aquela cena, com praticamente todos eles, porque o centro partidário era na região onde eu morava, e a cidade de Santo André, mais preciso, era o mais forte, porque era uma cidade onde nós tínhamos um prefeito, e que quando ele se candidatava, ele vencia no primeiro turno, ele era respeitadíssimo. Mas não vem ao caso, mas quando houve o assassinato do prefeito Celso Daniel, e eu não quero entrar em detalhes, nós ficamos muito frustrados com muitas coisas que nós soubemos, inclusive o motivo, e nós decidimos, inclusive, mudar de cidade e nos afastar da militância na época. E eu agradeço a Deus pela sensatez que o meu pai teve de se afastar. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu quero acreditar que o nosso juiz Sérgio Moro esteja fazendo o seu papel de uma maneira coerente como juiz, segundo como cristão, porque ele é um cristão, ele frequenta a primeira igreja batista em Curitiba, do pastor Piragini Júnior, ele, Delatone e mais grande parte da equipe que ali compõe com ele. E quero acreditar que tudo aquilo que eles estão falando não seja uma questão política, mas seja uma questão arbitrária e constitucional. Mas o que eu quero frisar aqui é: os dois lados têm o seu discurso. Um diz, um faliu o nosso país, saqueou, roubou e não sei o que e tal, usou aquele apartamento para lavagem de dinheiro e não sei o que. E um outro grupo veemente diz, foi um golpe. Mas o que me chama a atenção nesses dois grupos, tanto da direita quanto da extrema esquerda, é a perseverança com que eles pegam, acreditam e vão até o final naquilo que eles estão fazendo. Hoje eu vi uma reportagem na rádio CBN, é lógico que eu vou fazer uma brincadeira, mas entenda muito bem. E diz que há um grupo que está acampado na rua, ao redor da Polícia Federal em Curitiba, e perguntaram para o presidente do partido, esse grupo vai ficar acampado lá até quando? Ela falou, até o presidente ser solto. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, mas 12 anos e 9 meses é muito tempo para eles ficarem na rua, né? É lógico que foi uma brincadeira, mas o que me atenta é a perseverança nos valores em que eles acreditam ser a verdade. Eu tenho a minha corrente e a minha defesa. E eu tenho os meus motivos por quê. Mas em nenhum momento, como pastor, eu vou usar o púlpito para provar para você
que a minha ideia está correta. Você é livre para pensar e escolher o que você quer. Mas o que eu quero frisar em relação a tudo isso que nós temos vivido é a perseverança que esses dois grupos têm tido e acreditado em fazer. Sabe, meus queridos, eu fico imaginando se nós defendêssemos a causa do Evangelho com tanta perseverança como nós defendemos o nosso partido político e como nós defendemos até mesmo o nosso time de futebol ou de basquete ou de vôlei. As pessoas brigam, as pessoas vão, as pessoas faltam emprego, as pessoas fazem de tudo, elas tiram hora do seu tempo para poderem ir às ruas, protestarem, para poder dizer, não estou dizendo que elas não estão corretas, o que eu quero dizer é que eu não vejo uma manifestação tão precisa dessa maneira pela causa do Evangelho. E a causa do Evangelho, ela é verdade absoluta e precisa. A causa do Evangelho é a minha causa, é a minha constitucional de vida, é a minha constituição como cidadão do reino de Deus nessa terra. Eu não vejo pessoas brigando, entenda muito bem o brigando aqui, ou defendendo, ou sendo perseverante na sua fé, como elas são quando discutem por várias coisas. Ficam 2, 3 horas de frente a uma televisão para ver se vai ser preso, se vai ser entregue, como que vai ser. Fica assistindo o julgamento. Eu fui um dos que fiquei assistindo, tá, gente? Fica não sei o que, tal. Mas nós não ficamos 1 hora de frente à Bíblia orando. 1 hora diante do nosso Deus orando. Sabe, meu querido, essa madrugada enquanto eu orava, o Espírito Santo de Deus foi muito claro comigo, disse assim: o presidente de vocês foi preso. Eu amo tanto a vida dele, como eu amo a de vocês. Mas essa sensação de fúria, de raiva, de revolta, parece nos tomar e nos deixa de lado. Não estou dizendo assim que você não tem que estar revoltado. Aquilo que nós defendemos como causa e valores. Aí eu entendo porque que o apóstolo Paulo, mais preciso Saulo, quando ele se converteu, um líder revolucionário, os discípulos foram os primeiros a terem dificuldade em crer na conversão deles. Você já imaginou o Lula entrando nessa igreja aqui hoje, ou daqui um mês, daqui um ano, com a Bíblia debaixo do braço, ou nessa ou qualquer outra igreja, sentando para ouvir a palavra? Qual será a nossa disposição em como tratá-lo? Não sei se ele roubou, não roubou, se saqueou, não saqueou, mas se ele fez, ele tem que pagar. Mas o que eu quero dizer é que ele ainda tem algum tempo de vida para que ele venha se arrepender, pedir perdão para a nossa nação brasileira. Porque eu acho que o mais honroso entre um homem como cidadão brasileiro é reconhecer o seu erro e pecar. E pedir perdão do seu pecado. Porque quantos de nós erramos já diante de Deus? Quantos de nós falhamos diante de Deus? E Deus em nenhum momento agiu da forma como nós talvez estejamos agindo diante dos assuntos ou do comentário que nós andamos assistindo. Mas pastor, o Brasil inteiro está assim. Meu querido, nós somos cidadãos brasileiros, mas nós precisamos entender que como representante do céu, nós somos cidadãos dos céus. Amém, queridos? Quantos vocês estão me entendendo hoje à noite?
Hebreus 10, 35 a 39. Hoje você vai ter que correr comigo, que eu não fiz PowerPoint. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, não somos daqueles que retrocedem ou recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, queridos? A perseverança, ela existe diante de nós quando nós acreditamos no ideal, no valor e o objetivo final dele. O objetivo de uma das partes do grupo final era não só que o Lula, que o nosso presidente fosse preso, mas que outros vão ser presos. Mas o objetivo final de um outro grupo é de que eles possam mostrar para a sociedade que aquilo é um golpe. Mas como cristão, qual é o nosso objetivo como cidadão? 1 João 2,25 responde: esta é a promessa que ele nos fez, de vida eterna. Diga comigo, vida eterna. A nossa perseverança em Jesus, ela está de nós garantirmos a nossa vida eterna. Por isso que eu comecei o texto do Evangelho de Mateus 24, no 23 e verso 13, ele diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe, meu querido, eu fico assustado quando eu olho para a vida dos cristãos nos dias de hoje. Eu fico imaginando a percepção de eternidade que nós temos diante dele. Porque a percepção que nós temos diante dele é quem nos faz perseverar diante das circunstâncias. Porque eu persevero diante das dificuldades financeiras, diante de uma adversidade na saúde, diante de uma adversidade na minha família. Por quê? Porque a minha esperança se baseia naquilo que Ele me garantiu, que é a eternidade. Por isso eu persevero. Nós, nessa primeira semana de jejum, nós nos abstemos de carne até hoje. Amanhã nós entramos em doce e refrigerante. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não consigo ficar sem carne. Pastor, a semana de doce e refrigerante vai ser difícil, mas eu vou vencer. Mas alguns dizem assim: pastor, não consigo ficar sem doce. E eu fico a imaginar, se nós não conseguimos vencer um pedaço de carne, se nós não conseguimos vencer um bocado de doce, se nós não conseguimos vencer um copo de refrigerante, meu querido, no reino espiritual nós somos um derrotado. Porque se você está perdendo uma guerra por um copo de refrigerante, se você está perdendo a guerra por um pedaço de carne vermelha, como você pode mostrar para mim, como você pode mostrar para Deus que você está resistindo às batalhas espirituais no reino espiritual? Quando chegar na semana do trigo, tem gente que fala: pastor, eu não consigo ficar sem um pãozinho. Um dia alguém me abordou e disse: pastor, esse jejum vai ser difícil, porque eu não consigo ficar sem um pãozinho. Eu falei: meu irmão, você está perdendo a guerra por um pãozinho de 50 gramas. Por favor, aonde está a sua perseverança? Existem tantos itens que nós podemos substituir, e se aquilo está custando algo para mim, ele vai ter valor para Deus.
E essa minha constância, essa minha perseverança nos jejuns, na oração, na intercessão diante de Deus, é quem nos faz criar cristãos melhores e maiores em nome de Jesus. Amém, queridos? Meu querido, mar calmo não forma bons marinheiros. Estrada boa não forma bom motorista. Mar bravo não forma bons pescadores. O que forma os cristãos bons são as adversidades da vida. Sabe, meu querido, como pastor, às vezes eu entro em crise comigo. Não comigo. Eu fico olhando dentro das igrejas, das nossas igrejas. Eu não vou com a cara da Amanda. Eu vou sentar lá na outra ponta. Eu não me lido com o Jadir. Quer saber do negócio? Eu não vou mais naquela igreja. Queridos, pensa aqui comigo. Como que vai ser lá no céu? E lá Amanda de novo, ó. Não dá para conviver no mesmo espaço. Primeiro, você não vai para o céu. Me desculpa. A Bíblia diz que sem paz, seguir a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz isso. Mas vamos supor que você fosse. Você ia criar uma divisão lá em cima. Mas Deus vai nos dar uma mente nova, a gente não vai lembrar. Não, querido, esquece essa parte. Vamos trazer para o nosso mundo real. Olha quem eu encontrei aqui, o Ender. Já basta lá, eu passei tanto tempo com o Ender lá, agora eu tenho que enfrentar uma eternidade aqui. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo, querido? Eu sou de uma geração em que o meu pastor falava assim, e nós tínhamos alguns atritos dentro da igreja, e o meu pastor sempre falava assim: Deus está usando essa pessoa para trabalhar com você. Porque a ideia que nós temos assim, o Carlinhos é muito difícil, e a gente quer justificar a nossa justificativa e dizer assim: veio na igreja, ninguém gosta dele. É lógico que é só um exemplo. Mas a gente não olha para o ponto de vista de Deus, de que Deus quer que o Carlinhos, talvez, no temperamento dele, não é para que venha causar apenas um alvoroço, mas para que ele seja um instrumento para que Deus trabalhe em mim. Você lembra dos discípulos de Jesus? Pedrão estava lá. Pedrão era sangue quente, meu irmão. Pavio curto. Pedrão andando com Jesus 3 anos, já fazendo discipulado. E Jesus está lá, tal, e quando os soldados vieram prender, eles arrancou a espada da bainha e deu para rachar a cabeça do soldado Malco no meio. E o soldado desviou quando ele viu e pegou a orelha, mas ele deu para rachar a cabeça do soldado. E aí você me pergunta assim: caramba, discípulo de Jesus, escolhido por Jesus depois de uma noite de oração, 3 anos andando com Jesus, o que ele estava fazendo com a espada ainda na cintura? Eu vivo um evangelho, queridos, que não é por força nem por violência. Porque eu tenho certeza que se Jesus falasse assim: Pedro, você é uma nova criatura, tire essa espada da sua cintura, da sua bainha, ele iria tirar. Mas não, ele não ia tirar dentro do coração dele. O que adianta você tirar do lado de fora, mas dentro do seu coração, a espada e a bainha ainda permanece lá. Por isso que tem que ser uma obra do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem convence o pecador da justiça e do pecado. E é o Espírito Santo de Deus quem deve convencer a pessoa do juízo. Às vezes a pessoa chega:
Eu ainda fumo. Falei, meu querido, você está perdendo a batalha por um cigarro. Você ainda está perdendo a batalha por coisas fúteis. Se lance em níveis maiores. Sabe por quê, meu querido? Porque quem se lança em níveis maiores, em perseverança, ele alcança do Senhor favor e misericórdia. Amém, queridos? Eu enumerei alguns homens da Bíblia que tiveram seus momentos de desafios. E que hoje, depois de ter passado, nós enxergamos por que Deus permitiu eles passarem por aquele desafio. Mas eles perseveraram e alcançaram diante de si e que trouxeram consigo o quê? A vitória. Amém, queridos? Primeiro deles que eu quero enumerar aqui é Abraão. Ele passou por um longo período aguardando o cumprimento da promessa. Eu acredito que Abraão, ele é o mais próximo de nós ou da nossa realidade quanto ser humano. Porque depois dele ter recebido a promessa do pai que ele seria pai de muitas nações, Deus é fantástico. Ele fala assim, você vai ser pai de muitas nações. Olha a linguagem de Deus. Para ser pai você precisa ter filhos. O que ele estava dizendo? Você vai ser pai. Mas aí o que acontece? Abraão tentou encurtar o tempo de Deus, tendo um filho com a sua serva Sara, com a serva da Sara Agar. E aí, meu querido, nós já conhecemos o que aconteceu. A promessa de Deus se cumpriu na frente. Até hoje, por causa das consequências da desobediência de Abraão, o mundo colhe as suas consequências. Essa briga entre Palestina e Israel é a desobediência de quem? De Abraão. Porque o judeu diz assim, não, pelo filho da promessa de Abraão, Deus disse que nós seríamos pai de muitas nações e prometeu que nós seríamos abençoados e a nossa geração seria abençoada. Já os árabes, os turcos, os egípcios, que são herança do filho da pressa de Abraão, de Ismael, da linhagem de Ismael, diz assim, não, nós também somos herdeiro da herança e co-herdeiro de tudo que vocês têm. A briga que nós encontramos no Oriente, no Ocidente, nada é mais do que nada menos a desobediência de Abraão diante de Deus. Toda desobediência traz consigo os seus ônus. Mas eu quero dizer para você que toda obediência também traz consigo os seus lagares, os seus feixes. Amém, queridos? A promessa do Senhor de fazer a descendência de Abraão prosperar era incontável. Implicaria em um início de no mínimo um filho. E como nós podemos crer? E nós podemos ver que mesmo Abraão, tendo tentado encurtar o caminho, Deus cumpre a sua promessa. Por quê? Porque a palavra nos diz que mesmo se nós pecarmos ou falharmos, Ele é fiel para com a tua palavra. Nós às vezes não cumprimos a nossa palavra, mas Deus, Ele na sua essência, um dos seus atributos, Ele é imutável. Ele não muda, Ele é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Nós já sabemos o final. Ele foi pai, ele tinha tudo para não dar certo. Avançar de idade, esposa na menopausa, e além da menopausa sempre foi estéril, por isso que ele não teve filhos. E como assim pai de muitas nações, já na minha idade avançada? Mas ele ousou perseverar. Diga comigo, Abraão ousou? Persevera, meu querido, que o Senhor já preparou algo maior para você do outro lado. Amém, queridos? Mas o problema, queridos, nos nossos dias de hoje, que quando nós não queremos,
a gente fala, Deus fechou a porta. Mas quando nós queremos algo e nós lutamos, enfrentamos um desafio, a gente fala, o diabo se levantou contra a minha vida. Deixa eu dizer um negócio para você. Se você decidiu servir a Deus, se você decidiu obedecer a palavra dEle, se você decidiu perseverar, fique tranquilo, que o Deus que chamou e fez a promessa, Ele irá cumprir, se você apenas perseverar. Amém, queridos? Um outro personagem que eu selecionei foi José. Após ter revelações em sonhos de que as estrelas, o sol e a lua se prostravam diante dele, logo em seguida o que acontece? Ele é jogado numa... Primeiro os irmãos tentam matar ele, depois diz assim, não, vamos jogar ele aqui no poço, depois vende como escravo, e ele é jogado na cova pelos próprios mãos, depois é vendido ao escravo pelos mercadores, e mesmo numa situação estando muito nada favorável, ele poderia ter pensado que todos os sonhos que ele tinha tido não passava de bobeira e de ilusão. Meu querido, você precisa entender um negócio, seu José. Quando Deus deu um sonho para o Senhor, Ele deu para o Senhor. É por isso que as pessoas não vão entender o seu sonho. Por isso que as pessoas não vão acreditar no seu sonho, porque o sonho foi para você, não foi para eles. O sonho era para José, não era para os irmãos de José, não era para o pai de José, e não era para sua mãe. O sonho era para José. Nós precisamos entender, mas ele tinha tudo para dizer assim, Deus me abandonou, porque quando ele se levanta, de repente vem uma acusação de adultério. Quando ele se levanta, de repente ele se vê preso. Quando ele pensa assim, agora eu vou sair da prisão, porque eu revelei o sonho deste homem, esse homem subiu, ele vai interceder diante do rei, ele fica por mais um período na prisão. Ele poderia ter dito assim, tudo está acabado, mas ele ousou perseverar diante de Deus e da palavra do Senhor, para que a promessa dele se cumprisse na vida dele. Se José não tivesse perseverado, ele não teria colhido os frutos da sua perseverança. Se Abraão não tivesse perseverado, ele não teria colhido os frutos da sua perseverança. É igual quando você ingressa numa faculdade, você lembra a alegria, você passou no vestibular e tal, tudo, mas o trajeto para a conclusão, ou para concluir, ou para terminar os estudos, meu irmão, é doloroso. É noites de sacrifício de sono, é noite de quietação. Quantas vezes eu dormi em cima do livro, babei. Quantas vezes eu chorava e orava, Senhor, não está entrando nada nessa cabeça, me ajuda, Senhor. Porque nós temos a ideia de pensar que se Deus chamou, se Deus prometeu, vai ser tudo fácil. Não, meu querido, eu vou dizer, pelo contrário, se foi Deus que abriu, vai ser mais difícil do que para os outros. Sabe por quê? Porque no seu chamado, Deus tem uma promessa. E como os de fora só lutam com as lutas externas, nós lutamos com as lutas externas, e ainda mais, lutamos com as lutas espirituais, porque tem alguém que não quer que nós continuemos perseverando na fé, na ousadia e no poder do Espírito Santo de Deus. Qual foi o resultado de José? Ele se tornou governador no Egito. E realmente, o sonho que Deus deu para ele se cumpriu. Queridos, eu tenho sonhos. E eu recebi algumas profecias
Eu lembro de uma específica no início da minha conversão. Se eu parar para pensar a circunstância hoje para a profecia, acaba a minha fé. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu encontro esses homens perseverando, quando eu vejo a fé e a ousadia que esses homens têm, a militâncias que eles tinham em confiar no Deus da solução, eu me motivo ainda mais a continuar, porque eu sei que o Deus que me chamou, Ele garante o meu sucesso. Deixa eu dizer algo para você. O Deus que te chamou garante o teu sucesso. Um outro que eu enumerei, Eliseu, discípulo de Elias. Ele foi perseverante em andar com Elias. Se você quiser, abra lá 2 Reis capítulo 2. E Eliseu estava sendo tratado no seu caráter, a área de disposição e determinação de fazer a vontade do Senhor. Querido, entenda o negócio. Quando Deus colocar alguém muito difícil no seu caminho, Deus está querendo tratar algo no seu caráter. Como que Deus irá trabalhar amor em nós? Colocando pessoas que não têm um pingo de amor por nada. Como que Deus, Ele vai nos alicerçar e nos preparar em lugares altos, quando no meio das situações e das adversidades? Porque é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Nós não somos uma marionete nas mãos do diabo. Até o diabo, para agir, ele tem que ter a permissão de Deus. É só você ler o livro de Jó. O diabo pediu permissão para tocar na vida de Jó. Entenda o negócio, meu querido. O diabo não tem autoridade na vida de quem anda uma vida em Cristo Jesus. Ele vai usar pessoas para tentar te tirar do sério, mas autoridade sobre a sua vida ele não tem. Sabe por quê? Porque a autoridade maior foi nos dada na cruz, no Calvário. Glória a Deus! E eu acho que Jesus merece uma linda salva de palmas. Não merece, querido? Segunda Reis, capítulo 2, verso de número 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, desceram a Betel. Disse Elias a Eliseu, agora verso de número 4: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o meu Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Jericó. Verso 6: disse-lhe pois Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Meus queridos, Eliseu estava sendo trabalhado no seu caráter, na obediência a Deus na sua vida. Deus está em todo o tempo trabalhando em nosso caráter e forjando em nós o caráter de Cristo. O problema é que nós fugimos de ser forjado por Ele. A melhor maneira de nós vencermos tudo isso é perseverar diante daquele que nos conduz e que nos garante a vitória. Não é assim, talvez você vai vencer. Ele diz que nós já vencemos. As Escrituras dizem que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
A palavra no original, para mais que vencedores, é começar a fazer festa, começar a celebrar antes mesmo da vitória. Voltando lá para Abrão, eu fico imaginando Sara, aí é por minha conta, estéril, já passei dos 90, o filho não veio, meu maridão só com azulzinho, vermelhinho, brincadeirinha, e vamos. Como que ela alimentava a esperança? Vou começar a fazer festa. Vamos criar um carrinho para bebê? Vamos criar um bebê conforto? Não foram eles que criaram, entendam muito bem, aqui é por minha conta. A melhor maneira de nós alimentarmos a nossa perseverança é alimentar a nossa fé. E todas as vezes que a circunstância dizer ao contrário, nós vamos ter atitude de fé para dizer assim: eu vou agir porque Deus já fez o milagre. Eu lembro uma vez que Deus havia falado para mim que ia me dar um carro zero. Eu tinha um Siena e eu gostava muito desse Siena, era econômico, era GNV. Eu ia para o Rio de Janeiro com R$30 de Santos ao Rio, voltava com R$30, gastava mais de pedágio do que de gás. Falei, se Deus falou que vai me dar, vou agir. Vendi o carro. No dia seguinte eu fui comprar um chaveiro. Comprei um chaveiro. Eu não tinha dinheiro para comprar o carro novo. E disse, Senhor, o Senhor disse que ia me dar um carro. Agora enche esse chaveiro. Passou 15 dias depois, alguns irmãos da igreja se reuniram, levantaram um valor entre eles e me deram de oferta para eu comprar um carro zero. Amém, queridos? O rapaz que era meu tesoureiro, o Gabriel, ele vai estar assistindo esse vídeo, ele falou assim, pastor, eu reuni com alguns irmãos, não era a reunião da junta não, e nós levantamos uma oferta aqui, está aqui o valor para o senhor. Não deu para comprar o carro, mas deu para dar uma boa entrada e eu parcelei a diferença. A gente precisa perseverar com as nossas atitudes. Elias dizia para Eliseu, olha, eu vou, você fica aqui. Não, eu vou com você. Olha, eu preciso ir para o Jordão. Eu vou com você. Às vezes, meu querido, nós temos que ser ousado, como aquela mulher importuna, que a Bíblia relata, que ela chegava diante do juiz, de tanto ela importunar, o juiz falou assim, dá a causa para ela, que eu não aguento mais ver ela. Às vezes é um emprego que você quer, o que falta para você é você ser mais consistente. Alguém esses dias me procurou, falou, pastor, lá na empresa está nessa situação. Eu falei assim, olha, o seu patrão não sentiu segurança em você, passa segurança para ele. Como assim? Fala assim, deixa que eu resolvo. E se eu não resolver aí, você está com defeito de fabricação. Você precisa acreditar no Deus a quem você serve. Amém, queridos? Um outro que eu enumerei, Josué e Caleb. Eles no capítulo 14, verso 7, Josué diz que está no mesmo vigor de quando ele tinha 40 anos atrás. 40 anos. Ele relata que ele está numa disposição em servir a Deus, e a perseverança de salvar, de ir e de guiar esse povo para a terra prometida, de tamanha proporção. Meus queridos, nós acabamos de ler, nós não somos, em Hebreus, daqueles que retrocedem. Você assumiu uma responsabilidade, vá para cima, não volta para trás, meu irmão. Olha, eu decidi mudar de emprego, decidi mudar de cidade, decidi mudar de país, eu decidi trocar de carro. Meu irmão, a partir do momento que você decidiu, está decidido.
A tua dúvida deve ter sido resolvida antes de você tomar uma decisão. Porque a palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Quantas decisões na minha vida eu tomei, e às vezes eu falava assim, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, mas agora já decidi, vamos embora. Outro que eu enumerei, Moisés. Moisés, meu querido, ele marca o nosso tempo de jejum e oração. Olha a ousadia de Moisés. Ele orou, jejuou 40 dias sem comer e sem beber água. Abstinência total. Eu lembro quando eu fiz um jejum de 40 dias de água pela primeira vez. Uma enfermeira da igreja disse assim, pastor, o senhor vai ter, sua glicemia vai baixar, isso pode te dar um infarto, o senhor pode falecer. Pastor, não faça isso, pastor. Eu falei assim, filha, mesmo que eu morra, mas eu vou morrer contente, mas eu estou convicto que o meu jejum é Deus quem está pedindo para eu fazer. Eu concluí os 40 dias. Você percebeu que eu não morri. Eu estou aqui hoje. Deus honrou. O nosso Deus não fica preso ou limitado à esterilidade da esposa de Abraão. Ele não fica preso ou limitado à idade de Josué. O nosso Deus, ele não fica limitado às questões médicas ou físicas do nosso corpo. O nosso Deus, ele vai para cima. E se nós honrarmos ele, ele nos honrará diante dos homens. Amém, queridos? 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer. Deus deu a revelação para ele do decálogo. Ele orou para uma nação toda. Ele falou, enquanto não houver um avivamento sobre essa nação, eu não sossego. Ele intercedeu pelo povo diante de Deus, diz assim, Senhor, não destrói o povo, se tiver tanto. E ele foi diminuindo até que Deus falou assim, não tem, Moisés. Olhe a ousadia de Moisés. E ele fecha depois em Êxodo 32 dizendo assim, Senhor, eu rogo, deixa eu ver a tua glória. Olha a perseverança de Moisés. A perseverança dele gerava uma ousadia, que ele falou assim, Senhor, deixa eu ver. Alguns teólogos dizem que ele viu Deus de costa, outros dizem que foi um anjo, mas Deus mostrou um pouco a glória e ele não suportou. A perseverança de Moisés tem que nos estimular a uma vida constante de jejum e oração e de perseverança diante das situações. Por isso que ele conseguiu guiar aquele povo por um bom período. Milhões e milhões de pessoas murmurando, falando mal e não sei o que, e ele perseverando. Por isso que eu não julgo na sua salvação. Quando era para ele falar com a rocha, ele feriu, e ali ele não pôde entrar na terra prometida. Mas eu quero tirar de lição aqui a perseverança de Moisés no jejum e na oração. Qual o seu tempo nesses 50 dias de jejum e oração? Como está o seu jejum? Esse jejum está muito fraquinho, pastor, eu estou intensificando. Tem muita gente aqui na igreja que fala assim, pastor, esse jejum aqui é muito fraquinho, eu estou intensificando, eu estou fazendo muito longo. Pastor, eu queria ter feito aquele que nós fizemos uma vez de 12 horas, a gente toma um café e 12 horas sem comer nada. Nós vamos fazer um desse, ainda nesse semestre. E o que dizer de Noé? Começou a construir a arca. E eu tenho a certeza, queridos, que várias pessoas o criticaram ou tentaram desanimá-lo. Porém, quem estava disposto a cumprir o chamado, quem está disposto a cumprir o chamado e a ordem de Deus para a sua vida,
não tenha ouvidos abertos para palavras contrárias à promessa de Deus. Deixa eu dizer para você, é você e Deus. Se possível, não deixe nem as pessoas saberem, mas entre na batalha para valer. Jejue como você nunca jejuou. Ore como você nunca orou. E você terá respostas que você nunca teve na sua vida. Amém, queridos? E para fechar, eu poderia falar de Jesus, mas eu quero me atentar à igreja primitiva. Ou seja, a igreja dos primeiros séculos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, nas bases que eles criam nos fundamentos. Eles não negavam e nem questionavam os ensinamentos, mas procuravam aprender, se dedicavam ao estudo da palavra para compreender as verdades de Deus, oravam a respeito. E assim, porque eles perseveravam na doutrina, o Espírito Santo lhe proporcionava revelação da palavra. Sabe, queridos, às vezes, ô irmão, senti sua falta hoje. Pastor, uma dor de cabeça. Pastor, uma disenteria. Pastor, os nossos cultos de orações são os menos frequentados. A nossa escola bíblica dominical é terça-feira. Nosso culto de estudo. Quem disse que tem que ser no domingo? E se você for estudar a história de como surgiram as classes de escola dominical, sabe como surgiu? Os camponeses na Europa tinham que trabalhar, e na época da colheita eles tinham que estar no campo aos domingos também. E as igrejas pensaram, falaram, a gente precisa viabilizar uma maneira para que os filhos dos camponeses possam estar aos nossos cuidados, para que deixem os pais trabalharem. Então criaram-se os estudos bíblicos dominical, que nós chamamos de escola bíblica dominical. Então a igreja se mobilizou para que eles passassem o dia estudando a Bíblia, enquanto os pais estavam no campo, semeando e colhendo os frutos. Aí a nossa religiosidade diz assim, mas se não é domingo de manhã eu não vou. Até porque se eu fizer domingo de manhã, talvez você nem venha. Mas nós precisamos entender o contexto histórico. E a igreja perseguida, queridos, dos discípulos de Jesus, o único que não morreu como mártir foi João. Um morreu de crucificado de ponta cabeça, outro apedrejado, outro não sei o quê. Isso era a igreja. E mesmo sendo apedrejado, eles não desistiam. João foi o único que não teve não morreu dessa forma. Mas o seu antecessor, Policarpo, teve uma morte terrível. Ele foi morto, crucificado e queimado. Eu fico imaginando chegando no céu e Pedro mostrando as cicatrizes. Aqui é por minha conta. Olha, isso aqui que eu passei, Estevão. Olha aqui, ó, aperta aqui, ó. É por minha conta isso aqui, tá, gente? É lógico que o corpo é glorificado. Olha, eles contando as experiências. Porque, gente, a gente vai passar a eternidade fazendo o quê? Vamos passar a eternidade com Deus, compartilhando as experiências que nós tivemos. Tem toda uma eternidade. E você vai chegar lá compartilhar o quê? Não pude fazer muita coisa porque a minha esposa era um calo no meu sapato. Não pude fazer muita coisa porque meu marido, eu não fiz muita coisa para o evangelho. Você vai arrumar desculpa, meu irmão.
Eu confesso que enquanto eu preparava essa mensagem essa madrugada, eu disse assim: Senhor, que experiências que eu vou compartilhar diante dos meus irmãos que foram mortos, não só os discípulos que seguiram Jesus, mas os discípulos que deram continuidade. Quantos homens e mulheres de Deus tiveram a sua vida dizimada por causa do Evangelho, morreram por causa do Evangelho, e eu estou fazendo o que para a causa de Cristo? Eu não estou indo, eu não estou orando, eu não estou contribuindo, eu não estou fazendo nada. Isso tem que mexer com a gente, querido. Sabe por que nós não estamos fazendo nada? Porque nós perdemos a percepção de eternidade, e a nossa perseverança em Cristo Jesus já morreu há muito tempo. Porque se nós tiver a certeza de um Deus do que irá vir me buscar, e que eu vou viver uma eternidade com Ele, a minha perseverança muda. Não é uma dor de cabeça que vai me prender em casa, não é um trabalho, não é um cliente, não é o meu patrão. O que é uma dor de cabeça? Em relação à vida de muitos cristãos que eram colocados na arena de Roma, aonde muitos lotavam aquela arena, jogavam os cristãos lá no meio e colocavam leões famintos lá para atacarem e devorarem os cristãos, junto com os seus filhos, a sua esposa e a sua família. O que é uma dor de dente, um problema dentro da minha casa, diante dos meus irmãos que foram colocados num sinédrio, aonde a sua cadeira de bronze foi aquecida 7 ou 10 vezes mais, a ponto de ficar vermelha, e colocar ele sentado e sentindo aquele cheiro de carne e osso queimando vivo. Que tipo de perseverança nós estamos seguindo? Que tipo de evangelho que nós estamos vivendo? E que nós achamos que vir da nossa casa para a igreja já é um sacrifício demais. Você vem num bom carro, com ar condicionado, você tem condições de ter um carro, você tem condições de ter uma casa. Esses homens andavam dias, andavam noites, dormiam na estrada, às vezes não tinham o que comer, para pregar o evangelho do Senhor Jesus a todas as nações. Oh, meu querido, não ouvi um amém, por quê? Amém, queridos? Talvez você tenha sido uma vergonha para o evangelho, meu querido. Desculpa a expressão. Mude a tua maneira de se comportar diante do evangelho. Quantos amigos nossos poderiam estar aqui hoje à noite? Quantos amigos nossos pediram oração e vem pedindo há muito tempo, e nós não abrimos a nossa boca para dizer: olha, Deus tem uma palavra para você. Sabe por que nós não fazemos? Porque nós não acreditamos naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós estamos muito ocupados com os nossos problemas. Estamos muito ocupados com o nosso trabalho. O teu trabalho é a tua paróquia, lá onde Deus te colocou para estudar, para trabalhar, onde que Deus te colocou é um ponto alto para você pregar o evangelho. Não estou dizendo que você tem que chegar lá na hora do seu trabalho e dizer: olha, não vou trabalhar agora, vou pregar o evangelho. Não, que eu quero dizer que nas suas oportunidades, na hora do almoço, na sua saída, ou antes de entrar para o trabalho, você tem oportunidade de falar do amor de Deus. Depois, no horário seu de trabalho, você honra o seu patrão que tem honrado o seu salário.
A gente se preocupa demais com tanta coisa. Mas a gente perdeu a percepção do que é viver uma vida regada no poder de Deus e no poder do Espírito Santo. É por isso que as nossas igrejas hoje estão vivas por fora, mas mortas por dentro. Queridos, como eu sinto falta do mover pentecostal. A igreja do Nazareno surgiu no movimento de santidade, no movimento pentecostal. Como eu sinto falta de uns glória a Deus e aleluia no meio das nossas igrejas. Como eu sinto falta de ver operações de milagres e operações de maravilhas. É você chegar aqui com alguém com paralisia e dizer assim: pastor, ora, eu creio que Deus pode fazer algo sobrenatural. Como eu sinto falta. Sabe por que a gente não vê? Porque nós mesmos não acreditamos. Por isso que nós não perseveramos. A minha Bíblia diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Ou a palavra poder no original vem de dunamis, quer dizer explosão, dinamite. Mas sabe por que a gente não vive isso? É só olhar nossos cultos de oração de sexta-feira. É só olhar os nossos cultos de terça-feira de ensino. Uma das coisas que a igreja primitiva perseverava era na doutrina dos apóstolos e nos ensinamentos. Eles tinham prazer de aprender a palavra de Deus. E uma marca registrada para fechar era como precisamos aprender com essa questão de vida de oração. Os apóstolos, após se converter, Paulo se pôs em oração. Cornélio estava orando e o Senhor enviou Pedro. Pedro estava orando e teve a visão de um lençol. Oravam em todo lugar, oravam para que as pessoas recebessem o poder do Espírito Santo, e oravam antes de enviar qualquer apóstolo para a missão. Terça-feira eu disse aqui, o carro por si só é uma estética, mas o que mantém o carro e faz o carro em movimento é a combustão, combustível. O cristão é como um carro, mas o que mantém o cristão forte, poderoso e potente é o combustível dele, que é o poder no Espírito Santo de Deus. Queridos, nós não podemos ficar do jeito que nós estamos. A gente precisa rasgar no tempos de orações de madrugada. A gente precisa jejuar, a gente precisa chorar por essa cidade. Nós precisamos interceder por essa cidade, por a nossa família. Você gosta tanto do seu pai e da sua mãe, mas se o seu pai e sua mãe for morrer hoje, eles estão indo para o inferno. Você gosta tanto da sua família, mas se eles morrerem hoje, eles estão indo para o inferno. Mesmo que você seja taxado como chato, mas chegue lá e fala assim: meu querido, eu gosto tanto de você, eu não quero que você vá para o inferno. Olha, volta para Jesus. Mas não, hoje nós abraçamos de somos amigos. Como é tão bom ser amigo, amigo do peito, amigo de fé. Não há salvação fora de Jesus. E não há perseverança se nós estivermos fora de Jesus.
Jesus diz em João 15, contando a parábola da figueira, que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Quanto tempo você não dá fruto, meu querido? Você está morrendo. E ele diz que a árvore que não dá fruto, ele corta, lança fora. Ainda bem que Abraão perseverou, José perseverou, Eliseu perseverou, Moisés perseverou, Paulo perseverou, e os patriarcas perseveraram. Porque senão, meu querido, nós não estaríamos aqui hoje para contar nenhuma história e nenhuma experiência com ele. Hoje nós estamos aqui diante da ceia, o corpo e o sangue de Cristo. Só podemos celebrar a ceia porque Jesus perseverou. Se ele não tivesse perseverado, nós não poderíamos celebrar a morte e a ressurreição até que ele venha. Hoje à noite eu quero chamar você para uma reflexão. Nós já vamos ceiar, mas nós não podemos ficar da mesma forma que nós estamos, vivendo uma vida de qualquer jeito, sem mudança, sem resultado. Precisamos ter uma experiência pessoal com a pessoa do Espírito Santo, meu querido. Eu sei que tem pessoas aqui que nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Nós nazarenos chamamos essa experiência da segunda obra da graça de Deus. Meu querido, quando você tiver uma experiência com o Espírito Santo, você vai chapar. Você vai falar assim: uau, quanto tempo perdi da minha vida. Comece a orar, acordar de madrugada, convoque dentro da sua casa e fala assim: a partir de hoje aqui nós vamos acordar 3 horas da manhã para todo mundo orar. Intensifique o seu jejum, mas chegue no final desses 50 dias flutuando no poder do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Fique de pé, queridos. Espírito Santo, é minha responsabilidade hoje à noite de orar por este povo e por essa igreja. Há um corinho que na minha adolescência eu cantei, ó Deus, que dizia: reaviva a tua igreja de novo. Senhor, nós não podemos continuar da mesma forma que nós estamos e esperarmos resultados diferentes, porque não vai acontecer. Senhor, eu me uno a esse povo hoje à noite. Eu lhe convido, amado Espírito Santo de Deus, batiza alguns aqui com o poder do teu Espírito. Dá-nos novo batismo de fogo, hoje mesmo. Hoje mesmo. Toque em nossos lábios com tição do altar, para o nosso
clamor entoar ao Senhor. Levante as suas mãos, queridos. Toque nessas mãos hoje à noite, Espírito Santo. Eu clamo nesta noite para que o Senhor batize essa pessoa com poder e grande glória. Senhor, que nós possamos sentir, como John Wesley disse uma vez, eu senti o meu coração estranhamente aquecido, que nós possamos sentir de novo, meu Pai, algo arder dentro de nós. Senhor, nós não queremos viver uma vida de religiosidade, mas nós queremos viver uma vida cheia do poder do Teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, venha em nossas vidas nessa noite, que nós possamos sentir o que esses homens e mulheres de Deus sentiram, e por causa disso eles foram impulsionados a perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, ó Deus. Que haja um avivamento nesta igreja, a começar pelas nossas vidas. Que haja um mover do fogo sobre as nossas vidas. Que o poder do Teu Espírito Santo venha mexer com as nossas estruturas, abalar, ó Pai, o nosso estado físico e emocional. Oh, Irira. Nesta noite, ó Pai, faz de novo no nosso meio. Faz de novo no nosso meio. Faz de novo no nosso meio, ó Deus. Faz de novo no nosso meio, ó Deus. Nós não aceitamos, ó Pai, continuarmos da mesma forma. Nós queremos ter um encontro pessoal com o amado Espírito Santo. Senhor, dê experiência aos Teus filhos com sonhos, visões, revelações. Dê experiência com os Teus filhos, ó Pai, com os dons do Senhor, com dons de operações de maravilha, de cura, de fé. Dê, meu Pai, aos Teus filhos o fruto do Espírito: amor, alegria, mansidão, paz, longanimidade, benignidade. Oh, Espírito Santo de Deus, faz de novo, Senhor. Nós não queremos ser cristãos apáticos, mas nós queremos ser cristãos, ó Pai, cheio do poder e da unção do Teu Espírito Santo. Oh, Yala. Oh, comece a clamar, Senhor. Comece a dizer a Ele nessa noite, queridos. Ele está aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo, que possamos perseverar nas nossas orações, no nosso jejum, nas nossas intercessões. Que possamos chorar por vidas, chorar por almas dessa cidade. Que nós possamos interceder. O Senhor confia em nós para salvar as pessoas nesta cidade, ó Deus. Faz-me morrer para as coisas desse. Oh, Espírito Santo de Deus. Afastam de você. Oh.